aparelhinho cai no chão, você começa a danificar os cristais piezoelétricos. Isso aí leva a queda importante na qualidade da imagem. Então, aquela pecinha branca que a gente pega ali e faz, é um dos pontos mais sensíveis do aparelho de ultrassom. É um dos pontos que, durante as práticas, a gente vai tomar muito cuidado com ele, porque se ele danificar, a imagem fica muito ruim, tá? Então, muito cuidado com aquela pecinha ali que a gente vai manusear, tá? Então, uma vez que sai esse ultrassom, essa onda, ela pode seguir alguns caminhos, tá? Ela vai ser emitida, ela vai sofrer refração, vai sofrer absorção, reflexão e dispersão. Isso aqui é de física básica, tá? Vocês vão ver que em alguns momentos vocês vão estudar um pouco de física ali, de ondas, é importante da nossa formação. Mas o que me interessa aqui é que uma vez que eu emita essa onda, então a emissão, ela vai se refletir. E ler a reflexão é onde eu vou compor as imagens que nós estamos montando. Então veja bem, teve o estímulo elétrico, vibrou o cristal, emitiu a onda. Essa onda vai, encontra uma superfície e é refletida. Essa onda refletida, então, é captada por uma lente acústica e essa captação é interpretada, né, num software específico, montando para a gente a imagem que a gente vai ver. É a mesma estrutura que nós temos dos sonares de navios, por exemplo. Ele emite uma onda sonora, essa onda é refletida no fundo do oceano e você tem ali os captadores que vão entender a profundidade daquele oceano de acordo com a reflexão dessa onda sonora. Como que essa leitura acontece, Thiago? Basicamente eu entendo qual que é a frequência da onda que está voltando. Se eu entendo a frequência, eu conheço a velocidade, eu conheço o comprimento de onda. Com isso daí, conhecendo o comprimento de onda, eu consigo entender a distância que está de mim aquela estrutura, ok? Lá em 53, foi a primeira vez que isso aí foi colocado de uma forma publicável, digamos assim, onde existia uma emissão de som, a reflexão, então, era interpretada. E aí nós temos o primeiro protótipo do que nós chamamos de modo M. Então, o modo M, basicamente, é eu entender em qual profundidade está determinada estrutura, analisando a onda refletida, ok? Essa onda M, a avaliação do modo M, ela evoluiu tanto e eu pude, então, começar a estudar válvulas no modo M, então são estruturas móveis. Eu posso estudar o miocárdio pelo modo M, a localização dele, como ele se comporta ao longo do tempo. Eu consigo, então, trazer uma série de informações simplesmente entendendo a profundidade de determinada estrutura. Okay? Então, eu posso olhar ali extrasístoles, eu consigo entender uma extrasístole, um flutter atrial, apenas com o modo M. Isso tudo a gente vai aprender ali na prática. E aí surgiu a primeira publicação de peso, né, na ecocardiografia, trazido pelo Feynman, que é esse senhor que você está vendo aí. E a foto dele está aqui porque o último slide dessa aula é uma série de materiais sugeridos para vocês estudarem, tá? O Feynman, que é esse daqui, ele é uma literatura que eu vou sugerir para vocês, mas nós teremos outras literaturas também que vocês vão ter acesso aí ao longo do curso como material de referência. Ah, Thiago, eu vou comprar os livros porque é importante? Sim, muitos dos livros eu vou sugerir que você adquira porque vai ser muito importante ao longo da formação de vocês. Utilizando o modo M, ou seja, entendendo apenas a profundidade das estruturas, eu consigo aqui mudar as janelas. Então vejam vocês que, a depender da angulação a qual eu emito a onda sonora, eu vou ter um tipo de desenho do lado, como vocês podem ver ali. Tá? Então, eu posso dar mais atenção ao miocárdio, eu posso dar mais atenção às válvulas, a válvula mitral, a válvula aórtica, enfim. Por isso nós falamos que o eco é muito examinador dependente. Então, é a minha mão inclinada que vai fazer a posição e a janela ser construída ao longo do exame, ok? Aqui um exemplo. Se eu traçar uma linha passando pelo seio de Valsalva, pelo átrio esquerdo, exatamente como vocês podem ver aqui nessa linha 1, eu vou ter um corte muito parecido com o que vocês veem aqui embaixo do exame ecocardiográfico, onde você vê uma linha que sobe e desce, e embaixo outra linha que sobe e desce. Tá? Então, é essa a composição de acordo com a profundidade, de acordo com a angulação que eu estou fazendo. Se eu mirar na válvula mitral, um exemplo aqui que a gente vai discutir muito aí ao longo da pós-graduação, eu vou perceber o movimento do fluido anterior ao longo do tempo. Então,
Ele abre, ele fecha, né, durante a diástole, durante a sístole. Eu consigo ver como ele está se posicionando ao longo do tempo. Se eu tiver uma regurgitação aórtica, como está aqui, esse fluxo aórtico pode bater no folheto anterior da válvula mitral. Isso aí levar a uma alteração do exame de imagem. E a gente consegue ver isso, né? Aqui, só de forma didática, para você ver, isso aqui é uma ressonância, né? Mostrando a regurgitação aórtica batendo no folheto anterior da válvula mitral. No exame físico aqui, nós, inclusive, analisamos isso aqui como Austin Flint, né? Sopro de Austin Flint. Mas no ecocardiograma, a gente consegue ver exatamente isso. Olha só pelo modo M, o desenho da válvula mitral, como ela funciona durante o ciclo. Você tem a onda E, onde ela abre, ela volta a fechar, e depois você tem a onda A, e ela volta a fechar, né? Esse é o movimento fisiológico. Quando você pega uma patologia, vejam aqui os senhores, do lado direito da imagem, você tem uma imagem tremida, como se estivesse vibrando. Essa vibração aí mostra que tem regurgitação aórtica. E eu estou vendo a válvula mitral. Essa é uma das formas que o modo M pode ser importante para mim. Se você olhar à esquerda, você não vê essa vibração da onda ali entre a E e a A. E aí você consegue ver que ali você não tem insuficiência aórtica, ok? Anos depois, vieram as primeiras imagens bidimensionais, ali já na década de 60, 70, onde além da profundidade, você começou a ganhar em leitura de lateralidade. Então você tinha profundidade e lateralidade, compondo as imagens bidimensionais. Vejam os senhores aqui que as imagens elas não eram tão bonitas e sofisticadas como hoje, mas elas já eram formadas e ali já surgiam ideias de como essa imagem poderia nos ajudar a entender a fração de ejeção do ventrículo desse paciente. E aí, em 74, utilizando o eco bidimensional, um médico muito famoso chamado de Louis Teicholz desenvolveu uma metodologia onde ele conseguia estimar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo através de uma fórmula, onde ele avaliava o diâmetro sistólico, o diâmetro diastólico, e colocava nessa fórmula, e ele falava para você, ok, a fração de ejeção está em tantos por cento. Tiago, eu tenho que conhecer essa fórmula? Ao longo da nossa jornada você vai conhecê-la, mas os aparelhos de ecocardiografia já fazem essa conta para a gente de forma natural, ok? Esse é um método muito bom, mas ele tem suas limitações. Hoje não é mais o método padrão ouro para avaliação da fração de ejeção. Hoje nós temos um outro método, que é o Simpson. Mas ele é um método que tem sua validade, tem sua aplicabilidade, e vocês vão conhecer. Na presença de alteração de contratilidade, ele deixa de ser um método muito bom e passa a ser um método com grandes limitações, ok? Foi a mesma época ali que começaram a surgir algumas ideias de fazer ecocardiografia com estresse. E aí, no início, o estresse era fixo, era físico, em ciclo ergômetro, né? O paciente ficava pedalando e tudo mais. E ele começou a fazer essa avaliação bidimensional, entendendo o comportamento das paredes. Hoje isso aqui já melhorou bastante as imagens. E a gente vai ter um módulo, né, ao longo da nossa pós-graduação só para falar de ecoestresse, tanto com estresse farmacológico quanto com estresse físico. Então está aqui o farmacológico, você pode usar dipiridamol, você pode usar dobutamina, enfim, tem vários protocolos que a gente vai discutir aqui, vai ensinar para vocês, vocês vão aplicar, vão testar, para que isso aí faça sentido para vocês, ok? E aí depois veio a ideia do 3D, ele não surgiu agora tão recentemente como a gente imagina, tá? A ideia é lá de trás, é você conjugar duas imagens bidimensionais de uma forma tridimensional, e aí você consegue compor as imagens. Óbvio que as imagens hoje são muito melhores, eu vou dar alguns exemplos, mas tudo começou de forma bem rudimentar, tá? Uma tecnologia mais recente foi o Strain, okay, onde a gente consegue avaliar como o músculo do coração se comporta durante a sístole, e o conhecimento disso nos dá uma série de informações. Eu sei que todo mundo que faz ecocardiografia tem uma ânsia muito grande para aprender Strain, ok? E aí vocês vão conhecer toda a forma, todos os métodos que nós utilizamos. Por exemplo, o speckle tracking, que é baseado nisso aqui. É como se você enxergasse cada miócito e entendesse a posição inicial e final do miócito. E aí você tenta entender se aquele miócito está saudável, está se movimentando bem ou não, tá? Mas aí a gente vai se aprofundar bastante aí ao longo da nossa pós-graduação nisso daí. A gente consegue ver em várias direções esse strain.
O que ficou consagrado é o strain longitudinal global, né? Uma publicação aí bem interessante que traz essas informações para a gente. Por que isso é uma ideia a ser aplicada? Quando a gente observa um coração durante a sístole, né, ao longo da sístole, ele desenvolve uma série de movimentos. E se eu decomposse esses movimentos, separasse eles, estudasse um por um, talvez eu conseguisse entender uma disfunção sistólica antes da fração de ejeção cair. Assim surgiu a ideia do strain. Então, se você olhar, um ventrículo esquerdo ele tem um movimento longitudinal, então ele encurta da base para o ápice. Ele tem um movimento radial, ele encurta de um lado para o outro. Ele também tem um movimento circunferencial, onde o espessamento da parede diminui o tamanho da cavidade. Isso tudo junto compõe uma sístole. E mais do que isso, além desses três movimentos, então radial, circunferencial e longitudinal, ele tem um movimento de torção, onde a base do coração gira para um lado, o ápice gira para o outro, e é como se você torcesse uma toalha molhada para expulsar o líquido ali de dentro, ok? Então, basicamente, nós temos ao longo do ciclo, isso acontece de forma paralela e contínua, 4 tipos de movimento: longitudinal, circunferencial, radial e torção. Todos eles podem ser analisados pelo strain. O que tem uma validação clínica é o longitudinal global, ok? Que é aquele que a gente observa. E aí a gente parte do pressuposto que músculo saudável movimenta muito, músculo doente movimenta pouco. Então, se aquele músculo é saudável, ele vai ter muita mobilidade, a gente consegue ler isso aí no strain com valores altos. Se ele é um músculo doente, então ele vai ter pouca mobilidade, o valor do strain vai estar reduzido, ok? Como vocês podem ver. Então, ao longo do tempo, o que nós temos, né? A ideia que começou lá na década de 40, com a utilização de ultrassom para cérebro, depois na década de 50, como vocês viram, para coração, isso veio crescendo, a gente começou a utilizar o Doppler, tecnologias Doppler que a gente vai apresentar para vocês aqui nesse módulo de letramento, depois a gente começou a utilizar a avaliação bidimensional, tridimensional, que agora é mais recente, já nos anos 2000, a gente tem aí o acréscimo, né, do Doppler tecidual e do strain miocárdio. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Alguma criancinha acabou gritando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, vamos continuando. Peraí, o John Anderson, já desliguei. Beleza. E aí, a gente vai ver, né, quais são as indicações da gente fazer ou solicitar um ecocardiograma. Existe uma diretriz para isso, publicada em 2020, tá, pelo American Heart, atualizado, né, em 2020 pela American Heart, que traz exatamente isso. Quando eu posso pedir um eco? Se vocês observarem aqui essa lista, e eu não vou ficar lendo um por um para vocês, porque acaba sendo monótono e é intuitivo, ecocardiograma é um exame hoje que é, sem sombra de dúvidas, uma grande ferramenta para o clínico. Então, em quase qualquer doença da cardiologia, você tem indicação em algum grau de realizar ecocardiografia. Doenças valvares, dor torácica, doença isquêmica, miocardiopatias, doença de pericárdio, enfim. Então, um pouco daquilo que a gente discutiu lá no início, né, de aonde eu posso usar o eco, como eu posso usar o eco, pensando em doença, em quase todas as doenças, se não em todas as doenças da cardiologia, você tem indicação de fazer ecocardiografia. Foi então posta uma nova era da ecocardiografia, que é o método tridimensional, e aqui existe um pouco de discussão em cima disso. E uma grande dica que eu trago para vocês é: o eco 3D, ele é muito bom quando você pensa em realizar uma intervenção, de preferência percutânea. O diagnóstico, a estratificação, ela acrescenta pouco o método tridimensional. O bidimensional hoje, ele já é suficiente na grande maioria dos casos. Agora, o tridimensional, ele nos coloca numa situação de guiar e monitorizar intervenções percutâneas. E isso, sem sombra de dúvidas, colocou a cardiologia, não só a ecocardiografia, numa nova era de intervenções em cardiopatia estrutural, muitas delas guiadas pela ecocardiografia. Uma clipagem de válvula mitral, ela não existe sem o ecocardiograma. O implante de um HeartMate, ela não existe sem o uso da ecocardiografia. Então,
é um método que, sem sombra de dúvidas, é indispensável numa série de situações. Então, essa avaliação tridimensional, ela, mais uma vez, ela não é para o dia a dia. Para dar um diagnóstico, para graduar uma doença, ela acrescenta pouca coisa. Mas para esse tipo de sofisticação de intervenção, ela é, sim, importante. Ok? E aqui a gente traz alguns exemplos. Então, observem os senhores que em cima você tem uma imagem de um leak paraprotético, ao redor de uma prótese mecânica, duplo disco. E entender que esse leak existe e graduá-lo, eu já tinha essa informação pelo bidimensional. Agora, se eu quiser colocar um plug ali, é com essa imagem que eu vou guiar. A mesma coisa na imagem de baixo. Reparem os senhores que isso aqui é um prolapso de válvula mitral, uma doença de Barlow. O diagnóstico já estava feito antes de eu vir fazer o tridimensional. Eu já tinha graduado a valvopatia. Só que, se eu quiser entrar ali e colocar um clipe para poder reduzir o refluxo dessa mitral, essa é a imagem que eu preciso utilizar para poder guiar o intervencionista. Ok? Então está aqui. E da mesma forma que a janela pode ser obtida pelo bidimensional, simplesmente mudando os cortes, o tridimensional segue o mesmo racional. Eu consigo separar janelas de acordo com a minha intenção. Então, em resumo, né, o que eu tenho? Eu tenho o modo unidimensional, ou modo M tradicional, onde eu tenho apenas a leitura da profundidade das estruturas. Eu tenho o bidimensional, onde além da profundidade, eu ganhei em laterolateralidade. E hoje é o nosso padrão ouro para as imagens. É o dia a dia, é onde eu faço as medidas, ok? Então, o bidimensional é o nosso carro-chefe. E mais recentemente, com a junção de imagens bidimensionais e uma avaliação gráfica, a gente chegou no eco tridimensional, onde agora também a gente ganha um pouco mais de profundidade, uma leitura num terceiro eixo, e que ele vem para trazer maior acurácia em alguns pontos. Mas lembrem, mais uma vez, isso daqui é uma complementação ao exame. Para isso aqui ser fundamental, a gente tem que estar discutindo aqui de intervenção percutânea. Ok? Dúvidas até esse momento, meus amigos? Senão eu vou seguir para algumas janelas e mostrar alguns exemplos para vocês, já para a gente começar a aquecer os nossos motores. Vamos lá. Professor, desculpa, só uma dúvida. Com relação ao eco tridimensional, o que tem de novo na questão do hardware, da física, né? O transdutor é o mesmo? Como é que é a questão do equipamento? Tá. A única coisa que evoluiu de forma considerável aí nos últimos anos é o processamento da imagem. Ele é mais rápido e com qualidade de imagem melhor, tá? E a sonda não aquece tanto quanto antes. Mas o cristal é o mesmo, o software é quase o mesmo, é uma questão de processamento de dados. O uso da inteligência artificial, por exemplo, ainda está começando quando você pensa em tridimensional, tá? Diferente do Strain. O Strain já está bem mais avançado nesse ponto. Mas o 3D, basicamente, é processamento da imagem e aquecimento de sonda. Isso era um problema. Então, por exemplo, transesofágico tridimensional, a gente tinha que parar o exame, às vezes, porque aquecia demais a sonda. Agora, isso aí está menos frequente. Ok. Beleza? Ok. Janelas, né? Nós vamos aqui, ao longo do ano, passar em todas essas janelas. Como vocês podem ver, são 5 janelas, sendo que 2 delas são fundamentais, que é a apical e a paraesternal. Também podemos utilizar as outras, supraesternal, subcostal, paraesternal direita, enfim, tem várias outras alterações, ok? O paraesternal, nós temos o corte principal, que é o eixo longo, tá? Vocês vão treinar o posicionamento do paciente no primeiro módulo exaustivamente. Vocês vão treinar como lidar com o transdutor. Existe ali, você está vendo aquela estrelinha verde ali, é onde aponta, né, o marcador do transdutor, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula ainda como que ele é. Então você vai direcionar para o ombro direito do paciente esse transdutor. Fiquem tranquilos que lá na prática é muito mais fácil você entender. Aqui é só para você ter uma visão geral, ok? E esse aqui é o corte paraesternal eixo longo ou longitudinal, são sinônimos, tá? Que a gente está acostumado a ver e que a gente vai construir nas práticas, tudo bem? Se eu girar a minha mão em 90 graus, eu vou abrir o paraesternal, eixo curto.
Aí agora a estrelinha, né, a pontinha luminosa do transdutor, ela é voltada para o ombro esquerdo do paciente. E esse aqui é o corte que a gente vai encontrar, né, que é como se você olhasse o coração de cima, igual uma laranja. Bom, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver algumas vezes. O apical, você vai lá na ponta do coração, no foco mitral, a estrelinha agora é para a axila esquerda, então a luzinha é para a axila esquerda, e você vai abrir o apical 4 câmaras, né? Então tá aqui a imagem clássica que vocês também já devem ter visto algumas vezes. Essa é a janela que a gente vai obter. E se eu girar o meu transdutor em 90 graus, eu vou ter 2 câmaras e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, para external, qual é o nosso primeiro ponto? Eixo longo, eixo curto. Apical, 4 câmaras, 2 câmaras. Esse aqui é o nosso ponto de partida para obter imagens, ok? E o que eu posso ver nessas imagens? O paraesternal, eixo longo, está aqui. Já é um dever de casa para vocês começar a reconhecer as estruturas anatômicas que vocês vão ver. No final da aula eu vou passar para vocês uma referência bibliográfica para vocês adquirirem e já começar a estudar. Bom, então está aqui o eixo longo. Girei é o eixo curto, e aí depende do nível que eu estou fazendo o corte. Esse corte aqui é na altura dos músculos papilares do ventrículo esquerdo, mas se eu inclinar a minha mão, eu consigo abrir inclusive a válvula aórtica, a válvula tricúspide e válvula pulmonar. Tiago, essas imagens não estão ainda consolidadas na minha cabeça. O que eu deveria fazer? Primeira coisa, ter calma, começar esse letramento com a gente e, em paralelo, já começar um estudo dirigido que eu vou orientar no final da aula. Agora eu vou para a janela apical, né? Então tá aqui um apical 2 câmaras, parede anterior e parede inferior do ventrículo esquerdo, bonitinho. O apical 4 câmaras, se aparecer a válvula aórtica, ele começa a ser chamado de 5 câmaras, mas é bem parecido, né, com o que nós tínhamos antes, ok? E o apical 3 câmaras, que é idêntico ao paraesternal eixo longo. Então a mesma anatomia que você aprendeu lá é a mesma anatomia que você vai usar aqui, ok? Vamos ver como é feito o exame na prática, e aqui eu vou trazer alguns insights para vocês, para a gente não entrar em colapso quando for fazer os exames na primeira vez. Então tá aqui, você vai fazer primeiro um paraesternal eixo longo, primeiro um esquema, um desenho esquemático, e depois eu vou mostrar com o paciente. Essa é a imagem que a gente vai obter de forma geral, vai olhar a válvula mitral, válvula aórtica, o ventrículo esquerdo, né, septo e parede inferolateral. Já é o seu começo de dever de casa. E se eu girar o transdutor, como vai aparecer aqui agora, dessa forma, eu vou fazer o famoso eixo curto. Então está aqui o coração igual uma laranja, a altura dos músculos papilares. E se eu inclinar, eu posso mudar lá para o ápice do coração ou para a base do coração, de acordo com a área de interesse que eu quero fazer. Tá bom? Ah, Tiago, eu quero ver válvula aórtica. Então você vai fazer essa inclinação aqui, ó. Vai jogar lá para cima o ultrassom. Perfeito? Olha como é feito. O paciente está ali deitado do lado, eu vou chegar com o meu transdutor e vou colocar. Vejam, senhores, que a imagem nem sempre é aquela perfeita de livro, tá? A gente tem que ir procurando, tem que ir entendendo, e nem sempre tudo abre da mesma forma. Você precisa, às vezes, inclinar e dar atenção a alguma estrutura. Então, por exemplo, aqui você está vendo muito bem a válvula mitral e pouco a válvula aórtica. Quer ver a válvula aórtica? Talvez valha a pena você perder um pouquinho do ventrículo. Enfim, nem sempre vai ser aquela janela linda de livro. E a gente vai trabalhando, igual que o operador está fazendo, né, para a gente poder ir entendendo as imagens que a gente está avaliando. Okay? Então está ali a válvula aórtica, você vai estudando de acordo com o seu interesse. Se você pegar o transdutor nessa mesma posição e só girar ele em 90 graus, como vai fazer aqui já, você vai ver que você vai mudar o eixo. Esse é o eixo longo, né? Já aí você vai para o eixo curto. Olha, girou, ao girar eu corto o coração igual uma laranja. Válvula mitral aqui, então está bem na base ali do ventrículo esquerdo, e eu vou inclinando e desviando de acordo com a minha área de interesse, até chegar em algum momento na válvula aórtica, em algum momento lá nos músculos papilares. Então, é você o operador que decide o que você quer ver naquele momento. Existem as janelas que vocês vão se guiando e vão tentando reproduzir, mas é muito de acordo com o seu interesse. Então veja, ó, como ele vai inclinar ali para a válvula aórtica. Ok? Foi feita a inclinação, exatamente para você ver a válvula aórtica, e agora ele voltou para o ventrículo. O gel está ali na janela paraesternal, como vocês podem ver, agora ele vai fazer o apical. Então olha onde é o apical, em comparação com o paraesternal. Ali ele procura exatamente a ponta do ventrículo. Uma vez que ele encontra a ponta do ventrículo, ele vai organizar a profundidade da imagem, como vocês viram, e aí ele vai dando atenção. Ora ele vai ver melhor uma válvula tricúspide, ora vai ver melhor uma válvula mitral, ora ele vai colocar no meio.
a depender. E aqui ele girou, né, 90 graus, para você ter duas câmaras. Essa aí é a parede anterior, que ele está ali apontando com o cursor, né, a válvula mitral ali embaixo. Perfeito? Esse que eu vou mostrar para os senhores aqui é um exame normal. Então, um par external eixo longo. Isso aqui é o que você espera encontrar de uma válvula mitral saudável, de uma válvula aórtica saudável, de uma contratilidade normal. Coloquei o Doppler contínuo, Doppler colorido, nada também que nos chame a atenção de patologia. Fiz agora um corte na altura do músculo papilar, eixo curto, contratilidade preservada, não tem derrame pericárdico. No final do curso você vai poder fazer esse exame aqui e entender perfeitamente que esse aqui é um exame normal. Repara aqui que é um apical 4 câmaras com ênfase em cavidades esquerdas. Agora um apical 2 câmaras, exatamente estudando todas as estruturas que a gente precisa estudar no ecocardiograma. E aqui um apical 3 câmaras, que é simplesmente uma diferença de giro, de rotação. E as outras janelas, né? O subcostal, que você pode montar algumas imagens como essas daqui, são janelas alternativas que vocês também vão aprender ao longo da formação de vocês. E o supraesternal, que faz uma imagem aqui, né, do arco aórtico, para a gente poder também estudar doenças da aorta, alterações de doenças valvares da válvula aórtica, também são informações importantes aqui. Então você tem o paraesternal, apical, subcostal, supraesternal e mais algumas outras variantes a depender das doenças que a gente for lidar, ok? Então, todas as imagens bonitinhas que vocês vão estudar. Agora a gente vai para o laudo de ecocardiografia e o que a gente precisa entender em cada uma dessas situações. Quando você olha um laudo de eco, ele é mais ou menos assim. Você tem uma parte onde você tem as medidas, são dados de diâmetro, de espessura, na grande maioria deles em milímetros, ok? E do outro lado você tem a descrição. Descrição das válvulas, descrição das cavidades, descrição da função sistólica, diastólica, enfim. Todo paciente a gente precisa colocar ali peso e altura, porque dados de superfície corporal são muito importantes durante o exame. Hoje nós, para falar em aumento, por exemplo, de átrio esquerdo, nós sempre trazemos o dado indexado para a superfície corporal. Então, não é só o quantos ml tem um átrio, é quantos ml tem um átrio para o tamanho da pessoa. E aí, para poder fazer essa mensuração, eu preciso de ter altura e peso, como vocês podem ver. O próprio dispositivo de laudo ele já traz para a gente, né, a fórmula e vai dar para a gente ali a superfície corpórea. Tá? Igual aqui, por exemplo, um indivíduo de 1,69 m e 62 kg, ele tem uma superfície corporal de 1,71 metros quadrados. Esse aqui, geralmente, ele é calculado pelo próprio aparelho, tá bom? E aí você vai medir a raiz da aorta pelo bidimensional, o átrio esquerdo pelo bidimensional, ventrículo direito, alguns serviços medem, outros não, porque ele tem pouco valor clínico dessa medida, simplesmente. Septo e parede posterior medidos, diâmetro diastólico e diâmetro sistólico. Ele sozinho já calcula para a gente a fração de ejeção por Teicholz, quando você faz essas medidas, e ele também estima a massa do ventrículo esquerdo para você poder falar em hipertrofias, por exemplo. Okay? E quando você vê a descrição de estrutura, você lê ali, ó, válvula mitral. Se ela está espessada ou calcificada, se ela está normal, está fina, se ela tem algum tipo de fusão, qual é o gradiente, né, a avaliação hemodinâmica dela, qual é a área valvar estimada. Todos esses dados eles vão ser aprofundados no módulo de valvopatia. Tá? Então não precisa se desesperar agora. Mas saibam que no laudo, esse é o local que você descreve essas estruturas. Então tá ali, válvula aórtica, tricúspide, pulmonar. Septo, é sempre bom comentar alguma coisa. O ventrículo esquerdo, se está hipertrofiado, se não está. Se a função sistólica está preservada ou não. Qual foi o método que você utilizou para avaliar a fração de ejeção, por exemplo. Se esse paciente tem disfunção diastólica ou não. Okay? Mesma coisa para a átrio esquerdo, e lembrando que aqui o objetivo é falar em volume indexado. Então, o exemplo que foi colocado aqui tem um volume indexado de 75 ml por metro quadrado, enquanto o normal são valores abaixo de 34. Okay? Átrio direito, pericárdio, septo e comentários adicionais você pode colocar no final, caso tenha alguma coisa que chame a atenção no exame e você queira passar. Então, o que você espera de um laudo? O tamanho das câmaras, a função sistólica e diastólica, avaliação das válvulas e alguns outros achados, como pressão de artéria pulmonar, pericárdio, veia cava, aorta, etc.
Tá? Então, muita atenção, porque em alguns momentos do laudo, você vai dar dados para a mesma estrutura, e os dados são diferentes. Você vai dar, por exemplo, um diâmetro do átrio esquerdo, só que esse dado não é tão importante. O que te interessa é o volume indexado, que vai estar lá no descritivo. Com o tempo a gente vai pegando, né, mais mão para isso daí. Mas saibam que todos esses dados, eles compõem o laudo. Então tá aqui, o tamanho, como que é feita a medida. Sempre pelo modo bidimensional. Antigamente o pessoal fazia, né, pelo modo M, era mais rápido, mas erra muito a acurácia. Então a recomendação hoje é feita pelo bidimensional. E vocês vão treinar isso aí algumas vezes. Tá? Volume, como que eu faço? Pelo bidimensional também, eu faço sempre 2 janelas e faço o cálculo do volume. Vocês também vão aprender a fazer isso na prática, ok? Também posso fazer do átrio direito, como vocês podem ver, né? E eu posso também fazer medidas pela janela apical. Então, qual é o diâmetro, né, da base do ventrículo direito? Qual é o diâmetro do terço médio? Qual é o comprimento do ventrículo direito? São várias medidas que vocês vão treinar. Como que eu faço, né, o cálculo da função sistólica? Então, nós temos os métodos Teikos, que vocês já viram, Simpson, que é um outro método mais recente também, que vocês vão aprender como que faz e qual é o impacto clínico dele. Você pode fazer pelo método tridimensional, se o seu aparelho tiver esse tipo de ferramenta, né, se o seu paciente puder fazer o exame nesse tipo de aparelho, tá? Então, você tem algumas formas. O VD tem outros métodos para avaliar a função sistólica. Então, sei lá, vai ser até o TAPS, a área fracionada, enfim, várias formas. O Teikos, como vocês viram, eu pego diâmetros e ele tem uma fórmula e calcula para mim, né, como é feito. Simpson, basicamente, eu estimo o volume ventricular de forma quase que tridimensional, mas eu pego ali uma avaliação de uma janela, de outra janela, e ele calcula para mim um possível volume, e na proporção de volumes ele me fala a fração de ejeção. A gente vai aprofundar muito isso aqui no módulo específico, tá? E a avaliação subjetiva, né? Que muita gente deve ter visto isso, que é muito estimulado no POCUS, onde a pessoa olha e fala, essa fração de ejeção tá boa, ela tá reduzida, né? Só que, para você ter uma acurácia boa nesse método de apenas resolver no olho, você precisa de pelo menos 1000 exames durante o seu treinamento. Depois que você fez 1000 exames, olhou até cansar, calculou Simpson durante 1000 vezes, você estará apto a ser um mago da ciência da ecocardiografia. Então, a caminhada até lá é longa, não se baseie no subjetivo no atual momento da formação de vocês, mas lá no final da formação a gente vai estar chegando nesse ponto de você olhar e poder falar, essa fração de ejeção aqui está entre 40% e 50%, ou não, é menor que 30%. A gente vai desenvolvendo isso aí com experiência, ok? Como eu disse, o ventrículo direito tem outros métodos de avaliação, é o TAPS, é a onda S', é o FAC. Cada um deles tem uma forma de fazer, uma leitura clínica e um impacto diagnóstico para o seu paciente. E tudo isso aí vocês vão aprender também na pós-graduação, ok? Função diastólica, então você vai medir, né, as ondas E e A, você vai medir a onda E' pelo Doppler tecidual e vai aprender as proporções desses valores e como você vai falar que é uma disfunção diastólica tipo 1, tipo 2, tipo 3, ok? Tudo isso aí a gente vai passar. Mas basicamente é uma leitura de fisiologia. Então aqui já fica também mais um insight. Ecocardiografia é um método diagnóstico que caminha ao lado da fisiologia. Conhecer fisiologia ajuda muito vocês a construírem laudos ecocardiográficos de alta qualidade. Então, se puder estudar fisiologia também em paralelo, vai ser muito bem-vindo ao longo dessa nossa formação, ok? Então, vou observar ali a onda E e A, onda E', vou correlacionar com o tamanho do átrio esquerdo, disfunção diastólica avançada, tem átrio esquerdo aumentado. Disfunção diastólica avançada, tem pressão de artéria pulmonar aumentado, então eu vou lá olhar do lado direito como é que está a regurgitação tricúspide. Tudo isso vai compor um laudo ecocardiográfico. E vocês sempre vão ouvir falar a seguinte frase: um laudo de ecocardiografia tem que fazer sentido do início ao fim. Não existe um laudo de ecocardiografia onde um achado não converse com o outro. Por exemplo, não existe uma disfunção diastólica de grau 3, que é um grau avançado, com átrio esquerdo de tamanho normal. Se você encontrar esse laudo, ou a disfunção diastólica está mal avaliada, ou o átrio esquerdo está mal avaliado.
Um dos dois está errado, porque um tem que conversar com o outro. Tudo tem que fazer sentido, assim como a fisiologia. Tudo faz sentido, ok? Se você começou a encontrar dados discrepantes, é hora de parar o exame e voltar lá atrás e ver aonde você está errando. Porque tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que estar conectado, ok? Então, eu vou lá e observo, aqui você tem exatamente esse exemplo, ó. Olha ali a onda E e A. Você pega aqui na janela apical, posiciona aqui o seu Doppler, né, pulsátil, você vai conseguir essas ondas aqui. Tiago, eu não sei como é que você obtém essas ondas, eu não sei a leitura dessas ondas. Vocês vão ter aqui no letramento já essas leituras. Então, ó, já que nesse mês, semana que vem é feriado, na outra semana, vocês já vão começar a ter aulas teóricas dessas partes básicas. O que é um Doppler tecidual? O que é um Doppler pulsátil? Como eu enxergo a onda? Qual a leitura? Quais são os vieses que eu posso encontrar nas medidas? Então, essa aqui é a imagem da onda E e A. Como vocês podem ver, eu posiciono ali e obtenho o fluxo exatamente naquele momento, ali naquele local vermelhinho que está selecionado ali. Posso também fazer a leitura do Doppler tecidual, onde eu observo quanto que o músculo mexe, mesma ideia lá do strain, né? E faço a avaliação da onda E'. Então o desenho é muito parecido com esse aqui, chama Doppler tecidual. Vocês também vão ter nessa parte do letramento de vocês, ok? E faço a avaliação do átrio esquerdo, como a gente pode ver aqui, e também do refluxo tricúspide. Essa é uma variação de uma janela, que é de acordo com o paraesternal eixo longo, a gente inclina ali para a via de entrada do ventrículo direito. Então, mais uma coisa que vocês já vão começar a estudar aí a partir de hoje e que vão treinar bastante ali com a mão na massa no paciente. A gente vai ficar ensinando vocês exaustivamente a conhecer essas janelas, a buscar essas janelas e a obter a melhor imagem possível para a sua avaliação, ok? Então, tudo isso junto vai te ajudar. Avaliação de válvulas. Aí vão ter aqui uma série de situações, tanto anatômicas quanto funcionais, e conhecer os métodos. Vou conhecer a equação de continuidade, vou conhecer o PHT, né, que é o Pressure Half Time, vou conhecer PISA, que é um dos outros métodos que nós utilizamos, equação de Bernoulli, para poder graduar cada uma dessas valvopatias. Eu vou passar em todas, tá? Válvula mitral, vamos aprender tudo de estenose, tudo de insuficiência. Válvula óptica, tudo de estenose, tudo de insuficiência. Mesma coisa para tricúspide e menos a pulmonar, porque, em geral, essa avaliação ela é mais da cardiopatia congênita. Então, na pulmonar, a gente vai discutir bastante lá no seu módulo de cardiopatia congênita, ok? E a gente vai graduar as lesões, né? Se tem estenose, tem insuficiência, e se essa lesão, caso exista, é leve, moderada ou importante. Então, aqui a gente consegue ter umas ideias de como que a gente faz essa avaliação, às vezes anatômica, às vezes funcional. Olha só que olhar aqui eu já vejo que é uma válvula óptica bicúspide aqui na imagem de cima, ok? E aqui na imagem logo abaixo da bicúspide, eu já consigo ver aqui que você tem uma válvula mitral bem acometida com estenose, né? Provavelmente reumático, pela forma como a qual está movimentando esse folíodo. Eu que já tenho algum tempo nessa estrada, já consigo entender que é reumática. Quando a gente estiver passando lá no nosso módulo, vocês também vão pegar esses detalhes. Utilizando os outros métodos, que o Doppler colorido, né, vai nos ajudar também a dar diagnóstico. Só de você olhar a imagem de baixo, você sabe que é uma insuficiência aórtica de grau importante. E a gente vai aprendendo isso aí junto. E os outros achados, né? Pressão de artéria pulmonar, pericárdio, alteração de veia cava, de aorta, tudo dentro dos seus próprios módulos, tá? A gente vai aprendendo isso aqui, vai caminhando junto e vai construindo o conhecimento de vocês ao longo de um ano. Isso eu posso garantir para vocês. Vocês vão ter muito conteúdo, vocês vão ter muito o que estudar e vão ter muita possibilidade de fazer a avaliação prática desses achados. Então, Tiago, como que eu avalio uma veia cava? Olha, a teoria essa daqui serve para isso, avaliar a veia cava. Eu quero que você chegue aqui e treine. Se você chegar lá sem ter lido nada, você também vai treinar, mas o seu aproveitamento não vai ser tão grande. Então, a recomendação é que você siga, sim, o nosso planejamento estratégico de ensino para que, ao final do curso, você saiba ecocardiografia e entenda que isso é muito mais do que POCUS. POCUS é uma avaliação muito simplificada, perto da ferramenta que vocês vão ter na mão de vocês no final da pós-graduação. Vocês vão conhecer de ecocardiografia, que é muito mais complexo. É um aparelho que tem muito mais alternativas de avaliação. O POCUS é bom, mas quando você sabe ecocardiografia, você se torna completamente independente na avaliação do seu paciente. Vamos lá. Conceitos básicos, antes da gente começar, né? Esse aqui é um aparelho padrão.
Tiago, esse é o aparelho que eu vou treinar na unidade? Não, não é esse aparelho, tá? Mas eu quero te mostrar exatamente isso, que qualquer aparelho de ecocardiografia tem os mesmos botões, tá? E aí eu vou mostrar para vocês quais são esses botões. Primeira coisa, como todo bom aparelho, é ligá-lo na tomada, ele precisa estar ligado, ok? Posicione o paciente, deixa tudo arrumadinho e aperte o botão ON. É aquele botãozinho ali bonitinho, como todo celular tem um botãozinho para ligar e desligar, é o mesmo símbolozinho, todos os aparelhos têm esse mesmo símbolozinho. Ah, mas é outra marca. Pode procurar, que é esse mesmo desenho aí que você vai encontrar, ok? Então, feito isso, posicionou o paciente, você vai escolher o transdutor. O transdutor da cardiologia, tá? É aquele ali, ó, S4-1. De forma geral, essa é a descrição que está escrita nele, tudo bem? Você vai procurar ele. Tiago, eu posso pegar o outro transdutor para poder avaliar o coração? Não, porque você não vai conseguir enxergar nada, tá bom? E aí você vai clicar naquele botão ali e vai escolher que seja ligado o transdutor da cardiologia, que é esse S41. Embaixo tem um negócio chamado preset. Você vai escolher o modelo cardio, porque às vezes o aparelho ele é dividido para outras especialidades. E antes de você avaliar, foi um gineco lá, e ele escolheu lá o preset, ou seja, a conformação de ginecologia. Você vai lá mudar e colocar, não, agora é cardiologia, tá? Se o aparelho é seu, ele só faz ecocardiografia, ele já vai estar isso aí regulado, tá? Mas é bom saber. E aqui tem uma coisa chamada TGC, que vocês vão aprender na prática, que é uma forma de você graduar, se você quer o exame mais escuro ou mais claro, tá bom? Mas isso aí também é um botãozinho que tem ali, que todo mundo tem que usar. Feito tudo isso, você vai pegar o transdutor, que é aquela pecinha branca que eu falei para vocês lá no início, que é muito sensível e não pode cair. Vai colocar gel ali na interface dela e vai procurar o que nós chamamos de index. Index é um marcador dele, que pode ser uma luzinha, pode ser só uma setinha, que é ele que vai te ajudar a direcionar para o ombro do paciente, para a axila do paciente, para você entender a posição que você tem que manter o transdutor. Perfeito. Feito isso, nome do paciente e o código, geralmente é um registro hospitalar do paciente, para que você possa procurar as imagens e salvar as imagens, tá? Também é importante registrar o paciente. Aqui eu dei o zoom para você entender os botões, nós chamamos de botãologia, o estudo dos botões da ecocardiografia. Qualquer aparelho de ecocardiografia tem todos esses botões que vocês estão vendo aqui, tá? E são eles que nós vamos utilizar. Isso é igual dirigir carro. Todo carro vai ter um volante. Todo carro vai ter um acelerador. Todo carro vai ter um freio. Alguns carros não têm embreagem, né? Então, alguns aparelhos mais modernos vão ter algumas coisas que vão facilitar de forma mais prática. Mas, de forma geral, todos eles terão o básico. Volante, vai ter pneu, vai ter roda, vai ter freio, acelerador. Então, todos esses botões se encontram em qualquer aparelho que você for manejar, tá bom? Vamos lá. A janela, acho que você lembra, a janela nem sempre é fácil. Repare, então, que aqui a mesma janela tem imagens bem diferentes. Então, não fique frustrado, às vezes, porque a janela nem sempre é boa, tá? E você pode encontrar alguns desafios. A culpa não é sua e nem é do aparelho. Às vezes é do próprio paciente mesmo que tem janelas ruins, tá? Mas a gente vai trabalhar para tentar entender o que você precisa entender em cada uma das imagens. Vamos lá. O botão Freeze, que é o para e segue a imagem, tá? Esse botão tem em todos. É ele que libera a imagem para você ficar vendo, é ele que pausa a imagem quando você quer pausar. Quando você quer fazer uma medida, você precisa pausar a imagem e medir, que é o Measure. Tá ali, ó, bonitinho o nome ali, Measure, ok? Também pode ser chamado de caliper. São sinônimos nos aparelhos. E aí você mede, ó, septo, diâmetro sistólico, parede ínfero-lateral. Você vai lá e na imagenzinha, movimentando aqui, voltando nessa bolinha de mouse aqui, você vai lá e mexe exatamente onde você quer mexer, ok? E aí você, clicando com isso aqui, é igual um mouse, essa imagem branca aqui do centro, você clica, então ele vai lá e marca no aparelho. Você pode usar o Doppler colorido, exatamente apertando o botão Color, como vocês podem ver aqui, e aí você coloca essa janelinha aqui, onde ele traz o método ali dentro. Tiago, mas o que eu entendo desse método? Calma que você vai entender para que serve o método no nosso letramento quando for falar de Doppler. Mas já dá para entender, né, que você pode utilizar ele, por exemplo, para graduar uma valvopatia, né? Para enxergar uma valvopatia, você pode tirar aqui, ó, aqui você vê uma regurgitação mitral que você não vê à esquerda, por exemplo. Então ele te ajuda nesses aspectos. Tiago, eu estou perdido no exame, eu quero voltar lá no início. O que eu faço? Eu vou pausar a imagem e vou apertar o 2D. Tá ali, ó, o bidimensional. Ao apertar o bidimensional,
eu volto para a imagem básica, né, da ecocardiografia para poder avaliar o que eu quiser avaliar de acordo com a janela. Então, voltei no bidimensional, eu consigo ser capaz de avaliar as estruturas do paciente de acordo com as janelas. Eu posso ver fração de ejeção, eu posso ver a espessura do miocárdio. Então, ó, repara que a imagem da direita aqui tem uma disfunção sistólica pelo menos moderada. Volta aqui, ó, que é essa imagem aqui. Muito diferente da primeira imagem, onde você vê uma função sistólica preservada. Obviamente, essa avaliação subjetiva, lembra lá do nosso Gandalf, tem que ter uma certa experiência. E aí você passa em todas as janelas, né? Apical 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. A mesma coisa aqui embaixo para você ver que as imagens não são idênticas e não são tão fáceis. Mas é a mesma ideia, é a mesma anatomia que você deve estudar, ok? Utilizar o modo M, tá aqui, ó, M-Mode. Você pode utilizar, traça a linha e faz o corte naquele local, como você pode fazer. E aí você faz suas medidas ali dentro de acordo com a metodologia que você quer executar, tá bom? Aqui o subcostal, então você vê o coração por baixo, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. É ali que você vê também uma veia cava, é ali que você vê um derrame pericárdico. São informações que podem te ajudar nessa janela. Aqui você pode ver aqui a veia cava, ela é muito bem visualizada aqui nessa topografia. E você vê que ela não está colabando, ela está dilatada. São os dados que a gente pode obter com uma janela subcostal. Supraesternal, olha aqui, né, o arco aórtico, bonitinho para a gente poder avaliar. E aqui você vê um arco aórtico com uma dissecção de aorta, ó, à direita. Então, você vê que é uma janela que pode te dar um diagnóstico aí muito importante às vezes. E aqui, finalizando a nossa exposição, eu trago para vocês referências bibliográficas. Tá? Vocês viram lá no início que você tem o livro do Feigenbaum, tá? Que é Ecocardiografia Clínica. Eu acho ele um bom livro, mas eu acho esse livro aqui, dos Fundamentos da Ecocardiografia Clínica, da Catherine Otto, um livro melhor. Tiago, eu tenho condição de comprar quantos livros eu quiser. Compro 2. Tiago, eu quero comprar só um livro. Eu compraria esse daqui da Catherine Otto, tá? Que é o primeiro aqui da capa cinza. Ok, Tiago, eu já estudei bastante, li esse livro que você me passou e eu quero aprofundar ainda mais, eu quero ir além. Aí você tem a opção de comprar esse livro do meio aqui. Ele não existe em língua portuguesa, mas ele é como se fosse o tratado da ecocardiografia. Ele é muito mais profundo do que os outros livros que você vai encontrar. Ele é em inglês, tá? Só existe em inglês, e ele tem um custo assim bem elevado, tá? Um livro aí dos seus R$2.000, tá? O primeiro livro ele custa uns R$250, você poder adquirir. Então, minha orientação é que você compre o primeiro livro, que é esse cinza aqui, esgote ele, estude bastante nele e pontualmente, se você precisar ir além, quiser aprofundar ainda mais, você vai lá e vai atrás desse livro, né, que é tipo o Tratado da Catherine Otto também, tá? E à direita é um livro do INCOR, que é um manual de ecocardiografia. É um livro básico mesmo, tipo simples. Ali você vai aprender janela, ali você vai aprender anatomia. Você não vai aprender fisiologia, você não vai aprender metodologia, nada disso. Ele é um livro básico. Esse aqui eu acho que vocês estão na hora de tê-lo. Então, aproveitar esse mês de letramento e o primeiro mês, que é janeiro, e já ter esse livro lido. Ele é um livro simples. Vocês vão comprar ele, ele não é tão grande. Ele é muita imagem e pouco texto, tá? É talvez o primeiro passo que vocês devam dar. Então, hoje eu compraria esse livro aqui do Wilson Matias e o Fundamentos da Ecocardiografia Clínica da Catherine Otto. Tiago, eu quero um pouco a mais, compra lá o do Feigenbaum, tá? Que é a Ecocardiografia Clínica também. Tiago, eu quero ser o cara mais conhecedor de ecocardiografia que tem. Aí você vai comprar esse livro do meio aqui, vai ter um estudo muito mais denso, muito mais pesado, né? E